Olha, só a Raíra tá com a câmera ligada. Eu só tô vendo Raíra aqui. E ela é professora, viu? De aluno não tem ninguém com câmera ligada aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Tô sentada, tô presa aqui nessa cadeira. Pois bem, fiquei muito feliz de ver que algumas pessoas assistiram ao filme Ponto de Mutação, porque foi o filme que a gente prezou para conduzir a discussão sobre holismo, e a gente normalmente faz a discussão sobre holismo contrapondo ele ao reducionismo, que é um modo fragmentador de ver a vida, de produzir ciência, né? As meninas que assistiram, Beatriz, Alana, quem mais? Querem falar um pouquinho sobre ele? Professora, quando ela fala que, tipo, a tecnologia aumentou, evoluiu e a gente começou a produzir mais remédios de qualidade, tipo, até corações artificiais, mas aí ela fala que a gente tem que produzir todas essas coisas porque a gente tá fazendo outras coisas erradas, tipo, a Uhum. alimentação, ela começa a fazer todo tipo, a quebrar toda Todo o a coisa caminho, né? até chegar, ela fala que a gente coloca agrotóxicos nos alimentos e nos animais, essas coisas assim. Aí fiquei pensando, tipo, um bom tempo, assim, parada, pensando que realmente começa da alimentação, tudo, aí vai daí tipo, para as doenças e tal. Eu fiquei Ela, ela é pensando. uma, ela é uma cientista que faz o caminho inverso do avanço tecnológico, né? No filme. Ela meio que demonstra que está infeliz com o contexto científico em que ela vive e fala sobre a questão dos avanços científicos. Só que ela justamente aponta essa contraposição. O progresso pelo progresso não significa que exista uma melhoria do bem-estar, né, na vida do ser humano. Não significa que existe uma melhoria na qualidade de vida. Existe um aumento da tecnologia pela tecnologia, mas a gente não, eles não usam exatamente esse exemplo, mas a gente poderia falar como exemplo disso os sistemas de vigilância, né, de GPS que estão presentes em todos os instrumentos tecnológicos que a gente usa nos nossos bolsos, por exemplo. No finalzinho, a ideia é a gente dar um gancho do holismo para o contexto que a gente vive atualmente. Por quê? Esse filme, ele é da década de 90, ele nasce de uma corrente de mudanças de pensamento, de uma transição paradigmática, como é o caso do holismo, né? Saindo de um contexto social e político, como era o caso da Guerra Fria, e vocês lembram? Vocês estavam lá, fizeram toda a cobertura da Guerra Fria, né? Foi um grande evento, mas é um momento diferente na história da humanidade que requer uma mudança também no ponto de vista, no modo de enxergar a sociedade e o futuro da humanidade. Então, é uma época de transição e o holismo, a teoria geral dos sistemas, na verdade, surge como uma transição paradigmática, saindo desse modelo de redução da forma de perceber o mundo ou de fazer ciência, ou seja, no reducionismo, a gente pensa em usar variáveis ou características de determinada parte do problema que a gente possa controlar e que a gente possa medir, categorizar, né? Já a teoria geral dos sistemas nasce na perspectiva de como é que eu digo? Caracterizar um mundo em que cada elemento faz parte de um todo, e esse é da etimologia da palavra de holismo, vem de holos, que é todo. Cadê meu lapisinho? Holos, que é todo. Aí a gente tem várias obras, como Paradigma
é, paradigma holográfico, se não me engano, em que a gente imagina que para que exista um contexto ou um sistema, cada parte desse sistema não é um fragmento que funciona por si só, mas que todos entrariam em constante e contínua e consequente harmonia para que o todo existisse harmonicamente. É a partir desse movimento do holismo, dessa teoria, dessa mudança, transição paradigmática para o holismo, que outras correntes de pensamento e talvez até de alguma maneira algumas situações deturpam o conceito, né, para que favorecesse determinados interesses particulares ou para simplificar demais. Ainda tem a teoria geral dos sistemas ainda tem essa limitação de ser extremamente simplificadora da realidade. Enquanto o reducionismo busca entender as partes especificamente para caracterizar e responder a determinado problema, que toda pesquisa nasce de um problema, de uma pergunta, o holismo vai entender que você só compreende que um problema existe se você entender todo o contexto, todo o sistema em que aquele problema está envolto. Então, ela nasce cerca de 1950, proposta por Berta Lanffi, tá? Mas nós temos outros nomes importantes das teorias gerais de sistemas, como Smuts, e a gente vai ver daqui a pouco por quê, porque Smuts faz uma contribuição importante para a Gestalt terapia, tá? Que é um modelo da psicologia. E quando a gente fala em um nome conhecido, mainstream do holismo, a gente sempre vai lembrar de Fritjof Capra. Tá? Ele tem alguns livros, como é o caso de O Ponto de Mutação, O Tao da Física. Espera aí que eu lembro daqui a pouco dos próximos. E aí, essa teoria geral dos sistemas, ela propõe que existe uma tendência para a integração entre as ciências naturais e sociais. A proposta de uma teoria geral dos sistemas é trazer uma visão que case diferentes sistemas que para a sociedade pareça incomunicáveis, né? Que pareça para a sociedade que essas ciências não possam conversar entre si, né? Ciências naturais e sociais. Até então, a gente tinha um paradigma científico predominante, que vinha a ser o paradigma positivista, epistemologia positivista, que é justamente a ideia de que o progresso nasce das diferenças entre os indivíduos e entre grupos, e que ele só vai existir se essas diferenças existirem, porque sempre vai ter algum grupo que detém a tecnologia e o outro grupo que vai alimentar essa tecnologia. No materialismo histórico dialético, por exemplo, a gente vai chamar luta de classes, e é Marx que traz essa diferenciação marcante para o materialismo histórico dialético como uma corrente de pensamento. Depois a gente tem a fenomenologia, que a gente observa os fenômenos propriamente ditos, suspendendo qualquer realidade, qualquer relação com o mundo lá fora e observando-os como eles são, a fenomenologia, né? E a teoria geral dos sistemas vem trazer a necessidade de observar o mundo como um todo, e ignora um pouco porque no materialismo histórico dialético a ênfase vai ser sempre e invariavelmente a luta de classes em função da produção e do trabalho como o meio que define o humano. Na teoria geral dos sistemas, a gente busca uma proposta de uma visão ecológica de mundo. Dentre autores importantes para essa visão ecológica de mundo, a gente tem Leonardo Boff, certo? Então, essa integração entre as diferentes áreas parece orientar-se rumo a uma teoria dos sistemas.
que constitui o modo mais abrangente de estudar os campos não físicos do conhecimento científico, como é o caso das ciências sociais, porque aí você não teria a necessidade de quantificação constante de todo tipo de variável, ou entendendo que você não tem como controlar ou mensurar ou avaliar constantemente diferentes variáveis que estão aí na natureza e que vão diferenciar-se conforme o tempo, conforme o lugar. Sônia, no filme, descreve muito bem essas diferenças e a variação que existe. E a importância de imprimir determinada moralidade ou ética nos modos de fazer ciência, porque a ciência pela ciência para o progresso não significa sempre uma melhoria do modo de ser humano ou de identificar-se como um ser humano no mundo em que vivemos. Se não houver essa visão de relação íntima entre o ser humano e a natureza, a tendência é que a gente chegue ao momento de destruição, de autodestruição, não apenas do ser humano, mas do planeta como um todo. A visão ecológica, por exemplo, a ecologia vem de oikos, que é casa, lar, é a forma que a gente tem de observar que esse planeta, esta Terra, este lugar em que a gente vive, como diz Carl Sagan, lá a foto que foi tirada de longe do planeta Terra, a gente vê um pontinho lá no universo, então, esse pálido ponto azul. Acaba sendo o nosso lar e até segunda ordem, até entendermos para onde vai a ciência agora, este continua sendo o nosso lar. Eu não sei vocês, mas eu não tenho dinheiro para ir morar em Marte por enquanto. Então, essa teoria dos sistemas desenvolve princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências. Algumas ciências estabeleceram muros para não haver sua comunicação com o outro, na tentativa vã de achar que existe algum tipo de hierarquização do saber, do conhecimento, quando na verdade não existe uma diferença vertical do conhecimento. Isso é um estabelecimento contextual, uma tentativa de estabelecimento de relação de poder entre uma ciência e outra, quando, na verdade, cada ciência, por si só, não explica o todo que é a vida, o todo que é a realidade nesse planeta Terra. Então, essa teoria dos sistemas conduz, ou ensaia, vou até dizer assim, ensaia uma integração da educação científica. E é uma proposta, na verdade, a gente pode até falar que essa visão de teoria geral dos sistemas é um modelo meio que precursor da complexidade que nós vamos ver nos próximos dias, tá? Então, ela se fundamenta em 3 premissas básicas, como sistemas que existem dentro de sistemas, diferentes áreas do conhecimento que vão se subdividindo e chegando a um outro universo e uma outra área, mas que todos estão inscritos, estão circunscritos em um grande contexto que vai ser, a gente poderia chamar de ciências da vida, ou um grande sistema. Os sistemas são abertos porque eles permitem a interligação uns com os outros, tá? De conhecimentos, é o que a gente poderia propor, é um pensamento de interdisciplinaridade, para chegar lá na complexidade já estarmos falando, vou dizer utopicamente, em uma transdisciplinaridade, seria um sonho. As funções de um sistema dependem de sua estrutura, desde que todos funcionem em harmonia entre si, para que o todo se processe, para que o todo seja percebido. E o que vem a ser um sistema especificamente? É o conjunto de elementos interdependentes, todavia, né, não obstante, interagentes no sentido de alcançar um objetivo ou finalidade. Todos têm
seu objetivo ou função de ser. Lembrando de Dark, o princípio é o fim é o começo, tudo está interligado nessa teoria geral dos sistemas. Então, segundo Berta Lanf, é um conjunto de unidades reciprocamente relacionadas, inevitavelmente e irremediavelmente relacionadas, de onde decorrem dois conceitos: o de objetivo, para cada parte, e o de totalidade, de que todos funcionam interagentes para que a totalidade exista, para que a totalidade se apresente. Deixa eu ver, tá todo mundo vivo? Tá todo mundo bem? Dark é uma viagem, adoro. Adoro viagens. Adoro viagem no tempo, já fui e voltei várias vezes. Adoro. Série e filme que tem esse tema de viagem no tempo, me prende. Então, existem diferentes tipos de sistemas que podem ser distintos conforme sua constituição e sua natureza. Conforme a constituição, sua estrutura. Tem um sistema físico, como é o caso da apresentação dura de materiais, né? Máquinas, objetos, equipamentos, edifícios, matéria-prima. Sistemas abstratos, que vêm na parte da filosofia, das ideias, dos conjuntos de saberes, políticas, tá? E a natureza, como é o caso de sistemas fechados, sistemas herméticos, sem troca de energia, informações, matérias com ambiente, nem nenhum tipo de influência. No holismo, é difícil entender que um sistema ou um objeto seja absolutamente isolado da visão do pesquisador, uma vez que no holismo se entende o pesquisador como parte do meio, parte do sistema, parte do objeto pesquisado. Sistemas abertos interagem com o ambiente, troca de energia, informações, matéria, sofrendo mudanças, ajustando-se e adaptando-se continuamente para sobreviver às condições do meio. A gente vai entender aquele princípio da física, de que tudo tende ao quê? Princípio da entropia. Tudo tende ao caos. E que os sistemas internos, os meios, as dinâmicas internas tentam restabelecer o sistema ou organismo à homeostase. A custo de quê? Do gasto de energia. Isso é fantástico. Não significa, apesar de a gente ter essa sensação de que os sistemas, a teoria geral dos sistemas, tende a simplificar absolutamente tudo, não significa que não se trate de ciência, que não tenha os seus meios rígidos ou criteriosos tanto para o ser, porque, de qualquer maneira, existem os teóricos daquilo, e a ideia da teoria geral dos sistemas e do holismo e da complexidade como um modelo de pensamento, um modelo de epistemologia, de pensar, de filosofia da ciência, de pensar a vida, de pensar o mundo, em contraposição a qualquer modelo extremamente fragmentador, reducionista, né? Como é o caso do ensino cartesiano, que nós, por exemplo, ainda não conseguimos nos desprender desse modelo especificamente. Então, os sistemas são definidos em função dos seguintes conceitos. Entrada são as informações ou materiais ou objetos que entram no sistema, a entrada no sistema. O processamento, que vai ser o entendimento das informações. A saída, que nós chamamos de output, que vai ser o quê? Disseminação, ou a forma como aquele meio, aquele objeto, aquele sistema se apresenta para o todo. Retroação seria o modelo de avaliação, como que aquele output é percebido nas sociedades. E o ambiente, que é o meio, que tanto influencia
como pode ser influenciado ou deteriorado pelas formas de exploração sobre esse meio, né? Então, da biologia para as várias ciências, você tem uma aplicação da teoria dos sistemas. E essa aplicação dela poderia ser observada nas diferentes áreas, como economia, fisiologia, no caso, fisiologia humana, astronomia, sociologia, e delas, né, para subclassificações. No entanto, a ideia é que essas áreas possam se comunicar entre si. A gente hoje em dia tem astrobiologia, né, áreas que antigamente pareciam não conversar entre si, tem nascido numa perspectiva de entender melhor o desenvolvimento da vida neste planeta e como podemos escapar de nós mesmos e ultrapassar os limites ou a gradual destruição da natureza ou dos recursos naturais que nós temos predado. Um dos exemplos, por exemplo, que Fritjof Capra usa em O Ponto de Mutação, eu acho que vocês deviam ler o livro, é fantástico. O ponto de mutação é o uso fontes de energia fósseis. E que esses anos 80, o fim dos anos 80 para os anos 90, era um tempo de transição para o início do uso de novas fontes de energia renováveis, como era o caso da energia solar. Nós aqui nessa região remota do mundo, no Rio Grande do Norte, temos regiões específicas para a produção de energia eólica, aproveitando a força do vento para a geração de energia elétrica. Embora até essa questão da teorização sobre energia elétrica, como conhecemos, ela foi resultado de uma grande briga de patentes entre Tesla e Edison, por exemplo, e Tesla propunha a possibilidade de que todo indivíduo em qualquer lugar do mundo pudesse ter energia tranquilamente, sem a necessidade de fios ou de estações distribuidoras. E aí as empresas às quais ele não conseguia se engajar e com as quais concorria, conseguiram a produção de energia a determinado custo e, portanto, a partir disso aí a gente tem a venda, não apenas de energia, mas de qualquer produto que venha significar a participação do ser humano em uma sociedade que ele chama de civilizada. Tenso, né? Vocês estão por fora da história, como ela realmente é. Então, as premissas desse modelo sistêmico, a cognição, ou gnosis, como ato ou processo dinâmico de conhecer. Aí a gente recai naquela frasezinha que todo mundo já ouviu falar, conhecimento é poder. O problema é que o tempo em que ela foi estabelecida e que é utilizada até hoje é quando o poder está aliado ao grande capital, e aí ele é utilizado para subjugar outros grupos ou indivíduos. No exercício do viver, elegemos, construímos modelos sobre determinada realidade, e o que nós respondemos, o que nós vivenciamos, até o modo de vivenciar, o modelo de ensino que nós estamos vivendo agora, é um modelo construído sobre determinada realidade, que seria a realidade lá do século XVIII, no período da Revolução Industrial. Nós ainda vivemos um modelo de educação que divide um currículo em grade, em disciplinas que determinam, né, disciplinar, ordenar, fragmentar, valorar o processo de aprendizagem por notas, por exemplo, ou fragmentar o conhecimento por conjuntos de assuntos ou conteúdos, como se fosse algo que você pudesse portar. Então, ainda é um modelo que
tem rompido em alguns aspectos, mas que ainda precisa passar por outras transformações, que não seja tão somente aquele modelo das 4 paredes da sala de aula, né, em que a gente, hoje a gente chama sala, mas antigamente era chamada as celas, né, de aula. Então, aí vocês vão entendendo, tipo, a cabeça vai fazer assim, né, entendendo mais ou menos como que é. A proposta da teoria geral dos sistemas e dualismo é observar, no caso, se a gente transpusesse essa ideia para um modelo de ensino, a gente pensaria que a educação poderia ser algo que deveria ser interdisciplinar em toda a sua natureza, em toda a sua extensão, visando a interposição dos saberes para o todo. No meio do caminho dessa distribuição curricular, dessas matrizes, a gente se perde um pouco na possibilidade de construir saberes realmente interdisciplinares. Talvez, não sei. Então, no processo de cognição, procederemos a recortes da realidade como representada pelo modelo que escolhemos, recortes da realidade. Às vezes é mais confortável para nós estarmos naquele modelo de ensino, por exemplo, em que a gente tem a hora para entrar, a hora para sair, o assunto específico para estudar, porque é mais fácil a gente estudar se cada matéria estiver separada com cores diferentes para a gente conseguir compartimentalizar dentro do nosso cérebro, do nosso encéfalo, nas regiões específicas, na formação de redes neurais específicas para aquele aprendizado, nomes, gavetas e salas específicas dentro da nossa mente, para a gente saber onde está entrando e saber como que o conhecimento se processa ali. Mas o conhecimento é uma grande bolha, um grande universo, né? Mas a gente tende a ver a realidade conforme recortes. É assim que a gente se posiciona politicamente, é assim que a gente se observa socialmente. É assim que a gente conhece as pessoas, de acordo com gostos em comum, porque são recortes. Eu só estou conhecendo aquele indivíduo de acordo com o recorte da realidade que ele apresenta, que ele se permite apresentar. Assim como as outras pessoas só conhecem da minha realidade o recorte que eu permito que seja visto, que seja visualizado, desde que seja conveniente, identificável, recíproco o suficiente para outras pessoas. Tá? Então, nós também tendemos a conceitualizar, categorizar e hierarquizar, certo? Apesar disto, deixa eu ver se está todo mundo bem. Está todo mundo bem? Está todo mundo bem? Sim, amiga, tá dando tudo certo. Espero não estar destruindo muitos sonhos. Mesmo assim, a ideia é criticar a demonização de determinadas correntes de pensamentos. Não é que a gente esteja demonizando outras formas de pensar. Para determinados problemas, aquele tipo de corrente de pensamento vai trazer determinadas respostas. Se eu quero falar sobre as questões, os problemas trabalhistas oriundos das lutas de classes, eu só posso analisar muito bem a partir de correntes de pensamento que se afinem com aquele modelo, com aquele objeto de trabalho. Eu não posso falar sobre a complexidade ou os diferentes contextos que compõem o grande problema da pandemia no mundo, né, atualmente, só falando, só produzindo ciência no modelo cartesiano, positivista ou reducionista de ver. A pandemia, ela é um resultado de vários fatores e de décadas e de gerações de humanos interagindo negativamente com o ambiente. Isso já está mais do que comprovado. E as manifestações são variadas o suficiente para a gente saber que ela não se apresenta como um livro, como uma forma específica para determinados grupos, que a gente chama grupos de risco. A gente tem muitos indivíduos que não têm comorbidades e que apresentam quadros atípicos, graves, né?
Então, não existe só uma forma de ver o problema ou só uma verdade a ser apresentada pela ciência. A ciência ela é um resultado de uma tentativa de responder a perguntas, não de trazer a verdade. Se um sistema de pensamento, se uma corrente de pensamento apresentar a si mesma como resolução de todos os problemas, apresentar a si mesma como uma panaceia, né, como uma ideia de solução de tudo, ela, na verdade, não trata de ser verdade para nada, né? A ideia das ciências das correntes é tentar responder a diferentes perguntas conforme os diferentes tempos históricos, tempos sociais e políticos. Então, a questão da prioridade epistemológica. Deixa eu mudar essa corzinha aqui. Vamos botar um azulzinho claro. Prioridade epistemológica se relaciona ao tempo, à sociedade, né, ao contexto, e esse contexto envolve a política, por exemplo. Não se sabia a determinado tempo, entre as décadas de 60 e 70, por exemplo, como trabalhar com ela, como essa epistemologia nova poderia acontecer. Daí a adoção antes de uma prioridade epistemológica reducionista, porque as situações e o enovelado do tempo e dos problemas foi se apresentando de uma maneira que não era mais possível ver de uma forma tão simplista, né, que só podia ser observada como um todo. Então, o advento dos grandes computadores muda esse cenário. E isso a gente está falando aqui das décadas entre 70 e 80. Eu não estou falando aqui ainda do século XXI, quando a gente vive, na verdade, a era dos dados, e quem representa a riqueza hoje e garante a hierarquização, a luta entre classes ou o estabelecimento das relações de poder, é a manutenção e a forma de lidar com os dados e o que fazer quando eles se transformam em valores, como é o caso do século XXI. Não era esse o momento. O advento era de novas tecnologias, era de computadores, era a possibilidade de um indivíduo comum ter em casa o seu desktop, por exemplo, né? Nossa preferência por uma visão de mudança em ciência contínua e adaptativa, e não pela concepção de revolução científica. A gente já tinha vencido esse momento da revolução científica. Era uma transição, mas era uma transição de necessidade de adaptação a novos tempos, a novas mudanças. Era o tempo, por exemplo, que havia surgido a bioética como forma de condução das pesquisas envolvendo seres humanos, por exemplo. E aí a gente tem critérios que a ciência hoje estabelece, a gente chama de ortodoxia ou rigidez, por exemplo, científica. A gente tem as hipóteses, os critérios, como realismo, que é a realidade apresentada e como essa realidade pode ser mensurada, tá? Que a gente chama de objetivismo realista crítico. A ciência, ela sempre vai ser rígida e cética. A ideia da ciência é questionar e buscar explicações e não estabelecer uma só verdade. Lembra sempre disso. Pluralismo, quando a realidade tem uma estrutura de vários níveis, a gente chama de níveis, hoje a gente entende como diferentes níveis de complexidade. O SUS, por exemplo, ele é construído nesse sistema de diferentes níveis de complexidade, e para cada nível de complexidade, um conjunto de saberes específicos é desprendido para garantir a atenção nos princípios básicos, né? Quem são os princípios basilares do Sistema Único de Saúde? Universalidade, integralidade, equidade, controle social. Isso aí vocês lembram perfeitamente. Determinismo ontológico, ou seja, leis específicas para determinado conjunto de saberes, tá? Determinismo epistemológico flexível, que é quando eu vou saber que eu posso aplicar diferentes tipos de saberes ou de correntes de pensamento para determinado tipo de problema da realidade. E formalismo, porque é um critério científico, é um critério da ciência.
Vamos ver onde nós estamos no nosso mapinha, no nosso mural. Para esse contexto, a gente vai ter essa gradação do holismo, da visão totalmente, uma visão de totalidade, para a identificação do pensamento sistêmico, em que eu tenho diferentes conjuntos que interagem para essa visão de totalidade, para uma visão ecológica de mundo, certo? Tendo uma visão sistêmica para chegar a esta compreensão de complexidade de mundo. A complexidade tem como grande nome Edgar Morin. A gente vai mexer com ele ainda nos nossos próximos capítulos. Então, as hipóteses ontológicas ou hipóteses, né, de leis sobre a realidade adotadas pela maioria dos cientistas. A realidade é sistêmica, ou seja, ela se subdivide em diferentes áreas, diferentes sistemas, mas ela é complexa porque pode ser resultado da conversa de sistemas entre si ou estabelecimento de relações entre eles, e pode ser expressa por leis. Ora, se vocês acompanharem os grandes meios, os grandes centros de informações relacionados à ciência, muitas das descobertas ou das proposições de novas teorias na física, nas ciências de um modo geral, pressupõem que as leis que nós conhecemos, apesar de serem propostas por seres humanos, elas não respondem ao todo dos fenômenos que se apresentam no universo. Aí eu vou usar para você aquela pergunta. Isto te consola ou te desconcerta? Porque algumas correntes de astrônomos e de grandes físicos, por exemplo, Fritjof Capra é um físico, e a proposição dele é que a física supere esse espaço em que apenas se observa a física de partículas e etc. Mas se você observa leis antigas, como é o caso do princípio da incerteza de Heisenberg, você vai ver que a luz, por exemplo, ela se comporta como partícula e como onda, e que não é possível estabelecer exatamente o momento em que ela está se comportando de uma forma ou de outra. Sônia, no filme, fala sobre tudo que nós estamos palpando, na verdade, é um conjunto de grandes vazios, porque nos átomos o espaço entre os elétrons da camada mais externa e a região do núcleo é composta de grandes vazios que nós não somos capazes de mensurar, porque a nossa visão é muito limitada. E nós só podemos mensurar, detectar e, vamos dizer assim, caracterizar, como é que eu digo, compartimentalizar os saberes, e é uma característica do ser humano, de só conseguir medir aquilo que ele consegue ver ou que consegue ser captado pelos sentidos. Existem infinidades de tipos de ondas e de comprimentos de ondas e de espaços que a visão humana ou o tato não conseguem alcançar, ou que os ouvidos não conseguem ouvir, ou que os outros sentidos, como o tato, não conseguem captar. E daí que existem as várias teorias, e é um dos porquês o holismo tende a extrapolar o espaço da ciência para também propor uma conversa entre ciência, corpo e religião, por exemplo. E aí alguns grupos acabaram se apropriando desses saberes para transformar em correntes místicas. Não significa necessariamente que esteja errado, porque está na pirâmide das necessidades humanas básicas a necessidade do exercício de espiritualidade de alguma maneira. Mas talvez seja um problema do holismo e uma fragilidade, alguns autores falam, dele se colocar aberto dessa forma que possa
colocar em xeque, né, que possa existir uma questionabilidade nessa forma de ver o mundo, em que o mundo em que a gente vive, a dimensão em que a gente vive faz parte de um grande todo que nós não chegamos a conhecer ainda. Talvez seja, por exemplo, uma das partes, um dos elementos de grandes teorias que podem propor ficções científicas, por exemplo, como é a possibilidade da teoria dos mundos, em que para cada movimento da partícula eu possa ter um desenvolvimento de um outro universo paralelo. Não se prova que isso é inverdadeiro, né, que é totalmente inconsistente, mas também não existe prova de que ela existe. Então, na ciência eu não posso simplesmente dizer que algo não existe, como é o caso da fé, que algo não existe se eu simplesmente não tenho instrumentos suficientes para provar que aquilo não é verdade. Estão entendendo o que eu quero dizer? Alguém abre o microfone e concorda comigo, senão eu começo a filosofar muito profundamente aqui. Sim, Amélia. Então, o que é o holismo? É um critério epistemológico através do qual se consideram certas realidades, e às vezes todas as realidades possíveis, primariamente como totalidades ou todos. Holos. Aí, como a gente já mencionou, vamos dar uma extrapolada aqui. Projeções holográficas. Se vocês estão ligados na ciência dessa semana, alguns cientistas de grandes universidades, eu não lembro se é na Alemanha, propõem que existe uma possibilidade de 50% de estarmos vivendo em uma simulação 100% criada. Isso significaria, por exemplo, que desde que o homem consegue simular realidades virtuais, essa possibilidade já pode ser aplicada ao ser humano. E que nós seríamos ou somos, isso já é antigo, por exemplo, desde a década de 80, a própria CIA já trabalha com isso, a existência e a possibilidade da produção de projeções holográficas, que seria a projeção de si mesmo em um outro lugar, mediante transformações de diferentes comprimentos de ondas ou materializações, por exemplo. Estranho, né? Ninguém sabe se existe, mas também ninguém prova que não existe. Ciência, não é verdade? Na área da sociologia, o holismo ele pode ser utilizado na concepção da natureza da realidade social, como modo de explicação dessa realidade. Você só consegue entender, por exemplo, o contexto das guerras no Oriente Médio se você identificar toda a geopolítica do mundo e como ela vem se configurando desde o fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Você só consegue entender a importância da bioética na pesquisa envolvendo os seres humanos se você compreender a origem da ciência e de sérias pesquisas realizadas naquele período. Essas coisas dão um pouquinho de medo. Sim, às vezes eu fico refletindo até que ponto a gente está vivendo em uma realidade que não é de escolha, se o livre-arbítrio realmente existe. Tipo, questões filosóficas mesmo, porque acaba batendo na nossa compreensão de mundo, gera questões para a fé, por exemplo, para o exercício de espiritualidade, de religiosidade, mas também para como nós estamos agindo ou que nós estamos considerando como prioridade no conhecimento, na ciência, na nossa formação, né? Comparar com outros problemas muito grandes, ou qual o nosso papel, qual o nosso propósito neste ambiente, neste mundo, nesta vida, se existe outra vida, se existe algo depois da morte. Cara, é muito pesado. Mas aí, se você pensa nessa perspectiva do todo,
Aí você vai identificar que cada elemento, cada ciclo, cada fase dos ciclos da vida tem um papel e tem um porquê de existir, porque você também desempenha determinado papel na vida de outras pessoas. Para cada pessoa, você tem determinado significado, determinado valor. E para você, cada pessoa tem um tipo de valor diferente. Isso que é interessante, porque aí todo mundo, se começa a refletir nessa perspectiva, vai entender que de fato existe um todo, ou existe uma relação maior em que todos estejam confluindo para um objetivo só, ou diferentes visões de mundo, por exemplo. Por isso que a gente fala, estão falando muito, não estou falando a gente, estão falando muito nessa questão. Nas redes sociais você tende a construir sua própria bolha de conforto. Eu não consigo, porque todo dia eu não consigo construir uma bolha, porque todo dia chega informação ruim para mim, então significa que a minha bolha está furada. Então, significa que minha bolha deve estar furada porque eu não estou conseguindo isolar o que me irrita, o que me adoece, o que me incomoda. E, bom, talvez isso seja bom no sentido de que a gente tem que entender que as pessoas são muito diferentes de nós e que essa questão dos recortes da realidade, eles tanto vão se apresentar para as outras pessoas, os recortes que eu apresento de mim, quanto eu posso observar diferentes recortes da sociedade. E inconscientemente eu posso estar deixando a bolha aberta porque eu preciso compreender esse todo que me cerca. Eu não posso viver somente no meu mundinho, achando que tudo acontece da forma como eu espero, da forma como eu quero, ou que as pessoas que convivem comigo têm a mesma visão política, ou que têm a mesma ideia de que todos devam ter os mesmos direitos ou não que eu. Todos os dias eu cruzo constantemente com pessoas que têm visões de mundo completamente diferentes da minha e que não entendem os tipos de direitos que todo mundo deve ter. Porque direitos todo mundo deve ter, deveres também. Antes de termos e de clamarmos pelos nossos direitos, a gente deve entender quais são os nossos deveres. Na perspectiva da filosofia, por exemplo, da linguagem, a gente vai entender que, né, na área da educação, no caso, na constituição do saber ler e escrever, uma palavra sozinha não vai determinar que o aprendizado tenha existido ou que uma mensagem esteja sendo passada, né? Então, a palavra sozinha não tem sentido por si mesmo, porque as palavras e as frases devem ser observadas pelos contextos, né? Mas na medida em que faz parte de uma unidade mais ampla, uma linguagem, um dialeto, um sotaque, uma teoria, uma ideologia, e tudo se compõe, todo saber hoje em dia, toda compreensão de realidade se compõe através da leitura, não apenas de mundo, mas também dos discursos. Eles escondem ou eles mostram os objetivos, tá? É como a questão da imagem, da leitura de imagem, da análise de imagens. E esse período que a gente está vivendo, do período eleitoral, é um momento fantástico para a gente analisar muito bem os discursos, não o discurso que é construído e que é proferido, mas as entrelinhas daquelas falas. As falas dos políticos, elas escondem não apenas as ironias com relação aos seus projetos de governo, mas com relação uns aos outros, ou o uso de falas que foram utilizadas pelo outro anteriormente e que seriam inconsistentes com sua proposta de governo. Rigorosamente falando, nenhuma proposta de governo de nenhum político atualmente tem qualquer tipo de coerência com a realidade que se apresenta ou com uma leitura de mundo que se propõe a fazer algo diferente do que já existe. Não existe uma nova política no Brasil em nenhum lugar nesse momento. O que existe é diferentes formas de construir a velha política. Umas roupinhas diferentes, talvez um cropped, sei lá. Smuts, por exemplo, traz nas obras dele, como Holismo e Evolução, uma proposta diferenciada, na verdade ele é muito utilizado na área da psicologia. Maria, o que foi isso? Psicologia. Tá? Métodos de explicação
da realidade, naquela observação da apresentação dos transtornos mentais como um resultado de um todo que leva o indivíduo àquela ruptura com a realidade. Ele seria a tendência sintética do universo em evoluir por meio da formação de todos. Sempre que você pega uma imagem e observa um pontinho menor dela, você vai estar observando também aquela imagem da mesma maneira, só que de um tamanho menor. Tudo seria reproduzível, repetível até em escalas menores, assim que a gente compreenderia o todo. Como proposto por ele, é uma forma de evolucionismo emergencista. Quando a gente fala que no holismo a gente também observa as emergências, são os problemas ou os fenômenos as emergências fenomênicas, a emergência de fenômenos diferentes, mas que são resultados desse contexto que os está produzindo, tá? Totalidades que dão origem, por sua vez, em séries emergentes a novas totalidades. Opõe-se à ideia da vida como reagrupamento de fatos físico-químicos. A física sozinha, a química sozinha, a biologia sozinha, a matemática sozinha não explicariam o universo como ele é, mas uma tentativa de conversação entre as diferentes áreas. Então, no caso, essa avaliação de Smuts psicologicamente, talvez isso seja um dos caminhos para uma visão mais holística, e por isso alguns grupos aplicariam algum quê de misticismo a essa visão de mundo. O todo mais holístico do universo seria, por exemplo, o homem, o ser humano, na hierarquia dos seres vivos. O homem seria o mais complexo, o suprassumo desses todos que se apresentam. Então, a personalidade desse ser humano, a psique, tem atributos como capacidade de autorrealização, autocura, autoexpressão e purificação, na busca de um todo maior. Algumas correntes de pensamento que confluíram na época, entre os anos 70, 80, 90, vem daquela geração dos anos 60, sobretudo depois da Guerra do Vietnã, o nascimento de uma corrente que não é necessariamente essa que a gente está falando, New Age, os movimentos New Age que se contrapõem aos modos tradicionais de pensar a espiritualidade, o misticismo e o modo do homem se ver no mundo. Então, tem novas terminologias, outras formas de interpretar a relação do homem e do seu ambiente, ou de como ele vê Deus. Mas a gente vai chegar exatamente onde Fritjof Capra, por exemplo, queria dizer com as vantagens e a representação do holismo como um fato. Para Smuts, por exemplo, purificação é a capacidade que a personalidade possui de eliminar os elementos desarmônicos da natureza humana. E aí a purificação teria vários caminhos, desde as formas metafísicas até as formas mais sintéticas, como é o caso das drogas laboratoriais, mas numa tentativa de compreender um contexto maior. Quando Fritjof Capra publica o ponto de mutação, em 1982, a gente vivia num mundo em que a gente ainda tinha as Alemanhas divididas, separadas pelo Muro de Berlim, a gente ainda estava na Guerra Fria, e as falas de Sônia, por exemplo, com relação à construção de bombas e como ela não gostaria de estar contribuindo com uma ciência em que, de fato, ela não acreditava, e um candidato à presidência dos Estados Unidos que busca um poeta para construir seus discursos, talvez foi o que Alana e Bibia devem ter observado, não deixa de ser atual.
Atualmente a gente também tem a produção de massas de armas, conjuntos de armas de destruição em massa. Talvez ainda estejamos vivendo em uma sombra do que seria um modelo de competitividade entre grandes potências para informar que tem armas cada vez mais poderosas. E hoje a comunicação não se dá apenas entre a Terra, mas entre a Terra e os pontos satélites que estão na atmosfera terrestre. Nós temos, hoje, depois desse período, a gente já tem a Estação Espacial Internacional, a gente tem outras expedições, grandes projetos para o povoamento, tanto da Lua quanto de Marte, nos próximos 15 anos. Isso era inimaginável há 30 anos atrás, mas nessa década de 80, isso já era falado como um plano da humanidade. Não sei se por entender que talvez seja um destino do nosso planeta, seja ser destruído por nós mesmos, e por isso que eu gosto tanto de Carl Sagan, que ele diz que de tantos mundos, de tantas possibilidades, talvez não exista nada nem ninguém que venha nos salvar de nós mesmos. Talvez a gente esteja produzindo esse futuro, e isso já seja sabido, né? Nessa perspectiva, o todo é dinâmico, evolucionário e criador. Por ser o todo em um contexto, ele normalmente gera novas... Oi? Alô? Tem alguém aí? Sim, professora. Normal. Amém. Oi. Oi. Tô ouvindo vozes, Magda. Ai, Lorena. Oi, oi, oi. Alguém ia dizendo, Amélia? Foi Emily? Não, vou continuar. Então, o todo ele é criador porque a partir desses recortes, novas possibilidades elas são geradas. Um ponto negativo do holismo é hipersimplificar essa realidade, tá? Então, o processo evolutivo é criativo e traz em cada estágio do seu desenvolvimento o aparecimento de novas qualidades nos todos que vão se configurando. Vamos ser positivos e vamos pensar que essas qualidades são positivas, não é verdade? Quer um exemplo do nascimento de qualidades positivas dessa corrente de pensamento? O nascimento de ecovilas no Brasil e a propagação, por exemplo, da tentativa de disseminação da importância do cultivo de orgânicos. No Brasil, é um dos negócios que mais cresce, há pelo menos 20 anos, embora tenha um forte apelo político partidário, o que é ruim, porque, por outro lado, ele nasce de uma visão ecológica de mundo, de uma tentativa do cuidado do ser humano, visão ecológica do ser humano e da terra que nos acolhe, que nos abriga. E que, na verdade, deveria ser a nossa preocupação, uma vez que a produção de agrotóxicos é o que mais ganha apelo dos grupos mais conservadores da política e que mais gera problemas de saúde pública, como é o caso de alguns agrotóxicos que podem ser responsáveis pelo desencadeamento de depressão e da ocorrência, por exemplo, de suicídios, de câncer, né? Então, no filme O Ponto de Mutação, que é de 1990, Mind Walk, seria a tradução de caminhada mental. Eu acho que é por isso que é um dos filmes que eu mais gosto. Apesar de não ser o modelo, por exemplo, que vocês curtem, de diálogo ou de enredo, Mind Walk é uma apresentação de modelos diferentes de pensar e que, no entanto, se apresentam em um contexto, em um espaço. Aqui o cenário deles é o Monte Saint-Michel, é uma vila medieval e ela funciona como ponto turístico atualmente. Na França é um dos mais caros, na verdade. Teve sua participação em algumas guerras,
funciona, sua localização é favorecida pelo movimento das marés, e dá para a gente identificar muito bem, mas ele também funciona como personagem, como uma metáfora, como uma alegoria da nossa mente, que a gente tende a cercá-la com muros e defesas diferentes, que seriam, por exemplo, os limites do pensamento ou de epistemologias que talvez deixassem a gente um pouco separado do mundo lá fora, e que esse mundo só seria alcançável com o movimento das marés. Com mais água, outras pessoas, outros pensamentos diferentes, outros questionamentos não nos alcançariam. E quando o ambiente está mais seco, seria possível que outras ideias ou outras possibilidades se apresentassem. É um dos lugares mais lindos do mundo que eu acho. Nunca estive lá, mas eu ainda quero ir. Por isso que ele funciona como uma personagem, como uma representação dos sistemas, né, para sistemas fechados e tal. É tanto que eles tem um momento que eles falam que se a água chegar, ele não vai ter como voltar para a cidade. E aí eu já meio que já mencionei, dei um spoiler ao longo das falas, da diferença e da forma como a física e a química têm avançado para o desenvolvimento de novas teorias que abarquem esse todo, que nos deem alguma leitura de mundo que dê resposta ao que as leis que nós já conhecemos da física clássica, ou que a teoria da relatividade até agora não conseguiria responder. Aí lembro de novo, vocês lembram da teoria, o gato de Schrödinger? Eu não sei explicar muito bem, mas lembra bastante o princípio da incerteza de Heisenberg, ou a possibilidade de realidades diferentes se apresentarem a depender das influências externas sobre aquele sistema. Se a luz ou a câmera focalizam o gato que foi morto por uma radiação, ou, em outra realidade, se a luz e a câmera não focalizam o que existe dentro da caixa, o gato pode continuar dentro da caixa, vivo ad eterno, em uma outra dimensão. Interessante, né? Também acho. A visão ecológica de mundo, ela abre brechas para várias outras construções, várias outras obras, como eu mencionei anteriormente, Leonardo Boff, deixa eu ver se eu encontro aqui o livro dele, a edição que eu tenho mais nova, não está aqui, Saber Cuidar. Eu vou ver se eu encontro para mandar para vocês. É lindo. Saber Cuidar. Aí tem o Ponto de Mutação, de Fritjof Capra. E o mais interessante dele é que o título desse livro, ele é uma tentativa de inter-relação, né, de uma tentativa de trazer alguns saberes que, na verdade, são elementos orientais, mas que respondem a essa visão de mundo que nós tínhamos, ainda temos, né, reducionista, que é uma mudança, uma transição paradigmática. E, na verdade, a frase, o título, vem do I Ching, chinês, e aí ele vem trazendo logo, a abertura do livro é essa. Ao término de um período de decadência, sobrevém o ponto de mutação, ou seja, o momento da transição, a necessidade da transição paradigmática. A luz poderosa que fora banida ressurge, bem triunfal, né? Há movimento, mas este não é gerado pela força, não é gerado pelo recorte coercitivo ou militarizado da ordem social. O movimento é natural, surge espontaneamente. Por essa razão, a transformação do antigo torna-se fácil. O velho é descartado e o novo é introduzido. Na verdade, seria uma dinâmica que normalmente acontece. Talvez, quem sabe, muito talvez, 2020 seja um momento de demonstração de que nós também estamos precisando de uma transição paradigmática para além da complexidade que é o que vimos vivenciando nos anos 2000, por exemplo. Ambas as medidas se harmonizam com o tempo, não resultando daí, portanto, nenhum dano. Eu vou mandar para vocês as anotações que eu vinha fazendo das leituras.
E aí, quando eu mencionei a possibilidade da existência da teoria de diversos mundos, é porque talvez, somente talvez, seja a que apresenta ou que responde melhor à falta de correspondência com as leis naturais, como, por exemplo, o escape de energia do universo que alguns físicos e astrônomos têm detectado nas últimas décadas, que não se sabe para onde que essa energia está indo, ou a descoberta do que falta ser entendido, como é o caso de matéria escura ou outras partículas que ainda não foram descobertas. Talvez, somente talvez assim, essa seja a teoria que responda de longe essas questões. Ok? Vamos voltar para cá. Tá tudo bem com vocês? Oi? Oi? Alô? Tem alguém vivo? Eita, será que eu caí? Tudo certo, Amélia. Eles estão respondendo aqui pelo chat. Sim, é.